Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Deus possa encontrar sempre morada dentro dos nossos corações. Amém. Amados irmãos e irmãs, existem muitas coisas ainda a falar, né? Eu até fiz uma relação hoje de vários assuntos para fazer vídeos pequenos, né? Mas de assuntos muito importantes para todos nós. E quando eu digo nós, irmãos, eu digo assim, eu inclusive, tem muitos pontos que nós temos que gravar na nossa mente, né? Porque tudo é novo, tudo é um conhecer novo, né? Quando você sai debaixo da doutrinação humana, abre-se uma porta com muita informação, mas você tem que filtrar cada informação para você não entrar por caminhos errados, né? Porque nós temos que encontrar um caminho que leva a Deus. Eu digo, irmãos, com toda confiança, que há muitos caminhos que levam a Deus, muitos. Mas o destino é sempre o mesmo, é Deus. Deus é soberano, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é o Pai de todos nós, Pai da sabedoria, Pai do amor, Pai da luz e das trevas também. Aquele que criou o bem, mas também criou o mal, Ele criou todas as coisas e tudo está debaixo do seu insondável poder e sabedoria, né? Mas, irmãos, nessa lista que eu fiz, com vários assuntos, eu falei, vou gravar vários vídeos assim, que isso é importante para todos nós. Mas acabou que, mais uma vez, eu sentei aqui na frente do computador e a mensagem vai ser um pouco diferente da que eu tinha programado, né? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um pensamento que eu nunca tive assim medo de pensar. A gente tinha muito medo assim de externar nossas ideias, nossos pensamentos às pessoas. Mas eu nunca tive medo de pensar, irmãos. Nunca tive medo de considerar as possibilidades, mesmo que fossem mais absurdas possíveis. Mas eu não tinha medo de pensar, considerar, buscar elementos, informações, ver se outras pessoas também pensavam como eu, né? E isso é interessante. Mas eu já havia pensado, irmãos, depois de ler tantas histórias, né? De assistir tanto filme, eu sempre gostei muito de assistir filmes. Eu viajo, irmão, na mensagem do filme, naquilo que o autor quis transmitir, né? E nos livros também, irmãos, eu já cansei muitas vezes de pegar um livro e devorar ele assim, começar de manhã, e quando chegava de madrugada, eu já tinha acabado de ler aquele livro. Ficava às vezes com dor no corpo, porque hora sentava, hora deitava, hora de um lado, hora de outro, hora até andava com o livro na mão e me alimentava, mas eu ia até o fim daquele livro num dia. Eu estou falando aqui de irmãos ter uma ideia, um livro como Ana Karenina ou Pássaros Feridos. Quem gosta de literatura deve saber o que eu estou falando. Mas, conhecendo, irmãos, a capacidade criativa do homem de criar histórias, criar enredos de formas tão maravilhosas, né? E às vezes eu li a Bíblia, que eu leio desde criança, né? Desde pequeno. Meu pai comprou Bíblia, uma enciclopédia ilustrada da Bíblia, era uma coisa linda, irmãos. A gente nem sabia ler, mas já estava vendo as imagens. Depois a minha mãe ia ensinando o que era aquilo. E quando aprendemos a ler, então, aí que ficou bom, né? Mas
dentro da Bíblia, dentro daquelas histórias, daqueles mistérios assim, eu ficava imaginando, será possível que algum homem pudesse ter inventado essas histórias para poder administrar o povo? O homem é muito criativo, irmãos. A gente vê a CCB, né? Vê as outras igrejas. As igrejas, os líderes, eles são extremamente criativos. Eles criam verdadeiros tramas, enredos, representações, e pregam, às vezes, chorando e rindo e clamando para a mensagem, coisas divinas, inspirações divinas, apenas para controlar o povo. Porque quando você descobre a verdade e você vê para onde esse povo está indo, você vê, gente, que empenho tem os homens de criar histórias e doutrinas para controlar um povo na ignorância. Às vezes até pensando no benefício do povo, né? Então eu ficava imaginando, irmãos, teria o homem inventado a maioria das coisas que está escrito na Bíblia? Alguém vai falar, heresia, falar contra a Bíblia. Irmãos, eu falei assim, eu nunca fui covarde de mente. Eu nunca fui covarde de explorar as possibilidades. Dentro da minha mente, eu sou livre, irmãos. Alguém pode me prender, me trancar numa caixa, mas dentro da minha mente, eu sou livre para viajar para onde eu quiser. Ninguém pode me prender, pode prender meu corpo, mas a minha mente jamais. Podem tentar me calar, né? Como a igreja tentou me calar. Eu recebi a sentença assim, de um ancião, que eu estava proibido de pregar dentro da congregação. E eu preguei uma mensagem, irmãos, extremamente bíblica, dentro ali das Escrituras. Eu provei isso para os irmãos, mas os irmãos não gostaram. Quer dizer, então, praticamente me calaram dentro da congregação. E às vezes aqui mesmo no canal, entram muitas pessoas querendo me calar, né, irmãos? Não respeitando um direito que é até da Constituição, né? Um direito constitucional de você poder se expressar. É tão bom, né, irmãos? Mas o homem, às vezes ele tem poder sobre o que você fala ou o que você faz. Mas um homem livre, irmãos, jamais vai permitir que outro homem aprisione a sua mente. Por isso que às vezes eu digo, irmãos, que tem muitas pessoas mortas, pessoas presas nas garras do inimigo, porque as pessoas não estão com liberdade de pensamento, estão com medo de pensar, com medo de se aventurar nas possibilidades, né? E hoje eu vou trazer aqui um pensamento, irmãos, que para muitos vai ser alarmante. Para muitos que são covardes, estão aprisionados, nas suas mentes aprisionadas, eles vão achar terrível. Mas o meu papel não é mentir e nem aprisionar a tua mente, é fazer com que você abra a porta que se chama Jesus Cristo para a liberdade. Para a liberdade do conhecimento, e o maior conhecimento não está nos livros, irmãos. O maior conhecimento, ele está no Espírito Santo que nos fala. Essa semana, irmãos, eu estava vendo muitos homens, eu gosto de assistir homens inteligentes falando, né? Então tem um grupo aí, eu não vou propagar, porque cada um busque as suas fontes de informação, a menos que eu ache muito importante, né? Aí eu vou divulgar. Mas eu estava vendo esses homens falando, e são homens inteligentes, homens cultos. A cultura deles, irmãos, elas sobrepõem muito a minha. Apesar de eu gostar de ler, de buscar informação, mas os homens são muito assim, o palavreado deles, o vocabulário deles, é um vocabulário assim muito acadêmico, porque eles transitam, né, nesse ambiente acadêmico, e não é nesse ambiente que eu vivo, irmãos.
eu vivo rodeado de pessoas simples. E até na congregação, a gente vive no meio de pessoas simples. E às vezes você tem que tomar até cuidado da forma como você vai falar, para que a pessoa entenda o que você está falando. Essa é a arte da comunicação entre as pessoas simples. Você tem que falar de uma forma que as pessoas entendam. Porque se eu falar alguma coisa aqui e não foi entendido do outro lado, irmão, a minha missão foi em vão. Todo o meu esforço foi em vão, né? A missão foi comprometida, quero dizer. Então, irmãos, eu estava ouvindo aqueles homens inteligentes falando, e eles estavam buscando um crescimento espiritual, né? Através do conhecimento, através da inteligência. Então, o que eles faziam? Eles são homens inteligentes e estavam lendo livros, e eles começaram a ler, e eles estão lendo e buscando nas diversas doutrinas, desde o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e as outras inspirações aí, e estão buscando conhecimento para poder alcançar o crescimento espiritual. Eu ouvi aquele homem falando, e via outro falando, e falando de uma forma assim bem acadêmica, né? Baseado em estudos, em livros. E eu cheguei a uma conclusão ouvindo eles falar, irmãos, tudo que eles estão falando aí, eu consegui, sem ter que passar por esse processo de estudos. Eu consegui por uma iluminação que vem de um grau superior de luz que a gente alcança. Aí um desses homens, irmão, ele falou assim, olha, ele estava falando sobre Cristo, sobre Buda, sobre Krishna e outros nomes, né? Depois eu vou falar sobre esses nomes aqui para os irmãos e irmãs. E ele falava assim, essas pessoas iluminadas, elas não escreveram livro. Então não tem um manual. E é verdade, irmão, Cristo não escreveu nada. Cristo não só não escreveu nada, como não mandou ninguém escrever. Isso, depois de talvez 70 anos, 100 anos, é que alguém achou que podia... Imagina, irmãos, vamos raciocinar, vamos meditar a respeito. Se você vê um acidente grande acontecendo numa avenida, e você sai dali e conta aquele acidente para uma pessoa, no mesmo dia que essa pessoa vai contar para outra, existe um dito popular que diz, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Irmãos, vamos ser sinceros com o nosso raciocínio, na nossa meditação, vamos ser verdadeiros, né? Nós sabemos que no mesmo dia uma pessoa vê uma coisa e vai propagando para outra, e que propaga para outra, e cada uma vai contando uma versão. E vai, às vezes, acrescentando assim pontos do seu entendimento, né? E nós estamos falando aqui, irmãos, de um acontecimento que só foi registrado, no mínimo, 70... Irmão, não é um dia, não é um mês depois, não. São 70 anos depois. E nós sabemos como o homem gosta de acrescentar. Irmão, a gente vê gente no testemunho contando coisas que você fala, não, são absurdas, mas conta. E aí um pega um testemunho e vai contando e recontando, e você, daqui a pouco o testemunho volta assim, e você vê que mudaram os personagens, mudaram as falas, é incrível o que o homem faz. Mas a Bíblia, irmãos, do Novo Testamento, que é a base para a igreja evangélica, ela foi escrita a partir de 70 anos depois. E existe muito mais mistério atrás disso, que a gente vai falar depois, né? Mas esses homens, eles falavam que todos esses seres iluminados, eles não escreveram nada. Então eles se sentem limitados, porque eles estão acostumados, né, neste meio acadêmico, a buscar todas as informações em livros, em estudos que
foram aprovados por uma banca de especialistas, né? Todo estudo que alguém faz tem que ser aprovado, analisado e tem que passar pelo crivo dos especialistas, aí se torna um livro científico, um livro acadêmico, e essas pessoas estão acostumadas a buscar todo o conhecimento em livros. A princípio eu estava admirando assim, o conhecimento deles, mas via que sempre estava faltando alguma coisa a mais. E eles falavam e eu estava faltando alguma coisa aí. Mas no final, um desses homens, assim, muito inteligente, ele falou assim, irmãos não, eu é que falo irmãos, ele estava falando para a plateia dele, existe uma inteligência além da nossa. Existe uma inteligência superior que é um grau acima da nossa consciência, né? Ele estava falando da espiritualidade, né? Existe uma iluminação que é difícil de você entrar nela. Você não consegue entrar nela, não tem livro, manual. Mas ele falou assim, mas nós chegamos à conclusão que muitas pessoas conseguem entrar através do sofrimento. Eu gostei daquela informação, irmãos. Um dia desses eu preguei um vídeo, e está aqui no canal, a respeito das provas. O Senhor dava de falar, agradeça a Deus pelas tuas provas, porque é pelas tuas provas que o Senhor está te aperfeiçoando, é pelas tuas provas que você se aproxima de Deus. E quando eu falo se aproximar de Deus, é aproximar-se do Espírito Santo, que é o que nos norteia, é o Cristo vivo que está na terra, é o Espírito Santo. E o nosso sofrimento nos aproxima. Não todos. Tem gente que sofre e não aprende nada, irmãos. Sofre, reclama, xinga, chora e volta à sua vida normal após um tempo. Mas todo aquele que, quando sofre, busca assim uma informação, um porquê de tudo, busca entender por que está sofrendo, por que uns sofrem, outros não. Ou seja, uma pessoa que gosta de buscar resposta, né, irmãos? Eu muitas vezes já fui acusado de ser muito questionador. Já fui acusado de ser complicado. Você complica tudo, as coisas são simples, você fica complicando, fica buscando o que complicar, ou então busca cabelo em ovo, né? Chifre em cavalo. Por quê? Porque eu gosto de um mergulho mais profundo nas coisas, irmãos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo requer de todos nós, um mergulho profundo. Sai da superfície, meu irmão, minha irmã. O que eu estava falando desses homens inteligentes é que eles são os sábios entendidos. Depois, no final, o Senhor me mostrou. Eis aí diante de você os sábios entendidos, que estão desesperados porque não conseguem entrar. Mas ele falou uma coisa certa, através do sofrimento, a gente consegue ligar esse botão e entrar nesse mundo espiritual. E foi, irmão, a minha vida foi sofrida. Se eu começar a falar sobre meus sofrimentos aqui, irmão, vai levar muito tempo. Mas aqui no canal tem um testemunho que é o Poço de Água Barrenta. Os irmãos têm uma ideia, um pouquinho, do sofrimento, mas não parou e não parou até agora, irmãos. É muito sofrimento, mas a cada sofrimento eu busco entender. E aí eu consigo um crescimento, eu consigo acessar o mundo espiritual. E quando eu falo que eu estou falando por revelação do Espírito Santo, irmão, para um sábio entendido, para muitos que são humildes, eles ouvem eu falar e eles percebem que tem alguma coisa. Eu já vi, é raro, comentário de pessoas assim muito esclarecidas assim de entendimento que entra aqui e fala com educação e respeito, irmãos. Porque eles percebem que tem alguma coisa assim acima do que se pode ler e ver. E isso é uma iluminação que vem pelo Espírito Santo, irmãos. Só Ele pode dar para a gente o conhecimento de muitas coisas. E que não adianta falar porque muitos não vão entender, porque não estão querendo
não estão querendo entrar por essa, não sair pela porta que é Jesus e entrar nesse caminho espiritual. Você tem que deixar esse mundo para lá, irmãos. Porque o mundo espiritual é incompatível com o mundo físico. É incompatível. É loucura para esse mundo racional que nós vivemos. Esse mundo aqui, ele é extremamente racional, lógico. Enquanto que o outro mundo espiritual, irmãos, para esse mundo aqui é de uma loucura que se eu for falar aqui, vocês vão me chamar de louco. Agora o que eu sou, o iluminado? Não, iluminado era Cristo, irmãos. Ele era a luz, ele era tão iluminado que ele pode ser chamado a luz que ilumina todos nós. Mas a luz de Cristo vinha de Deus. Então Deus é toda a energia possível para toda e qualquer luz. E é Ele que nós temos que chegar a alcançar. E Cristo, irmãos, muitos gostam de falar que Ele era Deus, mas Ele era o Filho de Deus. Cristo era o caminho para Deus. Por isso que Ele falava, eu sou a porta que leva a Deus e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê, irmãos? Porque Ele alcançou, Ele era uma luz tão esplendorosa, né, que através de conhecer o que movia Cristo, você vai entrar pelo caminho que leva a Deus. Cristo tinha poderes sobrenaturais porque por esse mundo ele dominava o mundo físico. E é isso que nós temos que, quem quer, né, irmãos? Nós temos que buscar estar acima desse mundo físico e caminhando nesse mundo espiritual. Nós jamais encontraremos a morte, irmãos, porque nós já estamos vivos dentro desse mundo. Nós estamos presos a esse corpo de carne que ele perece a cada dia envelhece, perde suas forças, seu vigor. Mas o nosso espírito, ele cresce, ele não envelhece, ele só cresce e aumenta em luz, irmãos. É maravilhoso isso. Mas nós temos que entender, irmãos, que muitos sábios e entendidos estão entendendo que existe um mundo, existe um grau de sabedoria muito acima de qualquer nível físico e científico desta Terra, que não se alcança pela lógica terrena, mas se alcança de uma forma que chega a ser louca. É um entregar-se a um mundo se distanciando do outro. É uma coisa linda. Mas, irmãos, eu comecei esse vídeo aqui falando sobre, seria possível que tivessem inventado uma história? Vamos raciocinar um pouco, irmãos. Eu estou jogando aqui um pouquinho de lenha numa fogueira do pensamento. Para mim, Cristo, ele viveu, ele foi, não aquilo que falam dele na Bíblia, porque na própria Bíblia, né, irmãos, para os cegos que andam com a Bíblia debaixo do braço, na própria Bíblia fala em um versículo que tudo que Jesus fez na terra não daria para colocar em todos os livros da terra. Como é que alguém pode querer entender Cristo pelo que está escrito na Bíblia? Irmão, isso é um absurdo. Se diz ali que Cristo fez tantas maravilhas que não daria para colocar em todos os livros. E o próprio Cristo falou que tinha muita coisa a dizer, mas as pessoas não estavam preparadas. Ou seja, há muito a ser revelado. E as pessoas querem limitar a palavra de Deus num livrozinho, irmãos. São as Sagradas Escrituras, mas é um livro que é uma partícula que não é nem considerada diante da verdadeira palavra de Deus, da verdadeira luz de Cristo, irmãos. Se vocês ficarem presos nisso, vocês nunca vão alcançar verdadeiramente o mundo espiritual. Vocês nunca vão ouvir o Espírito Santo. Vocês vão ouvir vozes contrárias.
vozes que te aprisionam você dentro desses templos, dessas igrejas, dessas doutrinas, né? São vozes que não te acrescentam em nada, não. Mas para ouvir o Espírito Santo verdadeiro, você tem que verdadeiramente deixar de existir nessa terra e se entregar ao Senhor. Mas, irmãos, o povo foi aprisionado, já dizia a história, né? Que José foi para o Egito. José, filho de Jacó, ele foi vendido pelos irmãos e ele foi para o Egito, e lá ele era um prisioneiro, quase morreu na casa lá na primeira casa onde ele foi colocado por causa da mulher leviana, e foi para a prisão, mas todo mundo sabe a história. Através de José, Jacó, o filho e todo mundo foi para o Egito. E esse povo, irmão, cresceu de um tamanho ali no Egito. E eles foram crescendo, irmãos, e eles não tinham Bíblia, tá bom? Eles não tinham Bíblia, não tinham templo. Eles conheciam o Deus de Abraão. Mas procura ver lá a relação de Deus com Abraão, como ela é tão reduzida para o conhecimento daquele povo, né? E lá no Egito, irmão, eles tiveram contato com um Deus, lá no povo do Egito, crescendo e eles viveram 400 anos lá, irmão. Sabe o que é 400? São 4 gerações. Aí já não é a distância de 70 dias, 70 anos, não. São 400 anos vivendo através de um povo egito. E lá no Egito, irmãos, eles conheceram o deus Horus. Horus, ele existiu 3.100 anos. 3.100 anos antes de Cristo, né? E esse Deus aí, irmãos, tem os estudiosos que falam que a história de Jesus foi diretamente baseada na vida dele, né? Que assim como Jesus, ele tinha 12 discípulos. Aí a gente vai ver a semelhança, né? Esse Horus tinha 12 discípulos e um deles nasceu de uma virgem em uma caverna, como Jesus. Seu nascimento foi anunciado através de uma estrela, como Jesus. E 3 sábios apareceram, como Jesus. Horus foi batizado quando tinha 30 anos por Anupe, ou Batista, assim como Jesus. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Além disso, conta-se que Horus fez levantar um morto e caminhou sobre as águas, como Jesus. Finalmente, ele foi crucificado e enterrado em um túmulo e se ressuscitou, assim como Jesus. Irmãos, nós estamos falando aqui sobre o Deus lá do Egito, onde o povo ficou escravo 400 anos, e o povo encontrou lá um Deus, né, já pronto. E aí os especialistas acreditam que Jesus foi inventado ali, né, por conta desse Deus aí. E a história de Jesus é igualzinha a dele, né? Eu creio, irmãos, que não foi assim. Eu creio em Jesus Cristo, creio que ele esteve aqui e que ele realmente foi o que ele foi, né? Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que quando nós não tínhamos acesso à informação, era muito fácil de manipular a nossa mente, né? Então teve esse Horus, que foi o Deus do Egito. Aí teve Buda, que foi 563 anos antes de Cristo. E a história dele, irmãos, é muito parecida. Teve o Mitra, que foi 2000 anos antes de Cristo, né? E também tem todas essas coisas, 12 companheiros, realizou milagre. A Krishna, que é 3 anos antes de Cristo, e também tem histórias similares. O que eu estou querendo dizer aqui, irmão, não importa quanto tempo esses homens iluminados estiveram na Terra, não importa quanto tempo. Não importa, porque toda luz provém de Deus.
E aí eu digo para os irmãos, esse Deus que nós amamos, é Deus de um povo só? Irmãos, no meu coração sempre doeu esse negócio de falar que Deus era Deus só dos judeus. Me perdoem os judeus, mas eu não, no meu coração, lá no íntimo, eu nunca acreditei. Não, porque mesmo em Gênesis, eu li que Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o mundo. Por que Deus ia criar um mundo, ia escolher um povo e o resto ia deixar a sua própria sorte só para maltratar? Eu nunca no meu coração, irmãos, entrou esse desamor, essa dissensão, nunca. Por mais que a gente sempre ouve, sempre ouviu, mas no meu coração isso nunca existiu, irmãos. Deus é Deus de todos nós. Aí separam judeu, gentil. Quem separava judeu e gentil eram os judeus, irmãos, que reclamava para si o único Deus. Só que o Deus dos judeus, ele veio bem depois dos deuses dos outros povos. Agora eu digo para os irmãos, irmão, que não importa esses homens iluminados para lá e para cá e para lá, importa que nós cremos em Cristo Jesus. Mas a luz, ela vem de um único Deus, irmão. O mesmo Deus que comanda a terra e comanda todos os povos, todas as mentes. O mesmo Deus que se agrada do mal, do bem e repudia o mal. Mas só existe o bem se existe o mal, para que cada um escolha a sua natureza, né? Mas, irmãos, isso aí foi um pouquinho de lenha na fogueira do pensamento. Esses homens aí, esses iluminados, existiram para esses outros povos, né? Foram homens iluminados, tem essas religiões aí espalhadas pelo mundo, mas não cabe a nós, irmãos, querermos ser melhor. Cabe a nós sermos melhor naquilo que nós somos. Nós não podemos falar, nós somos melhores do que os budistas, os hinduístas, os Hare Krishna, não. Querer ser melhor é uma característica de quem não é melhor em nada. Nós temos que ser melhor naquilo que nós somos, cristãos melhores. E não querer ser melhor do que os outros. Tem uma frase que eu li, que fala assim, se Cristo encontrasse Buda, nenhum dos dois iria tentar ensinar uma coisa ao outro, porque ambos iriam se reconhecer como iluminados de Deus. E eu creio nisso, irmãos. Importa é que nós sejamos iluminados na porta que Deus deu para nós. Se Deus deu para nós Cristo, fiquemos nela. Não vamos buscar outras portas, não é, irmãos? Mas também não vamos menosprezar aquelas pessoas que estão praticando a bondade, a justiça e a retidão através da porta delas. Vamos respeitar todos. E vamos ser bons na nossa porta, porque tem que estar cheio de gente, irmão, que é religioso. Eles seguem doutrinas humanas. Eles são pessoas preconceituosas. São pessoas, irmãos, sem amor. Importa que todos nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. E pela porta que nos foi dada, que foi Jesus Cristo, que nós alcancemos a verdadeira luz, que é o Espírito Santo. Porque está cheio de gente achando que é cristão e não é. É só um doutrinado dentro da doutrina da igreja que se diz cristão. Está cheio de gente que se diz no caminho da luz, mas os seus atos, os seus pensamentos, as suas ações não refletem isso. Então, irmãos, vamos caminhar na luz. Cristo é a luz e a luz é o Espírito Santo em nós. Que possamos verdadeiramente estar com o Espírito Santo em nós e crescendo na luz, alcançando cada vez mais esse mundo espiritual e nos desprendendo do que é físico, do que é carnal e entrando por esse mundo. É um processo maravilhoso, irmãos. A cada degrau, a cada passo no mundo espiritual é gratificante.
Irmãos, espero que eu não tenha alongado demais, esse vídeo deu 34 minutos, mas para aqueles que estão buscando a iluminação, esse vídeo não vai ser grande não. Hoje mesmo eu assisti um vídeo de 1h10 e fui do início ao fim me alimentando com os pontos que eu encontrava de sabedoria numa pregação. Uma pregação de um homem cristão. E eu estava ali me alimentando, reconhecendo muitas palavras que eu já conheço, mas que eu gosto que sejam confirmadas. Cristo é o Verbo, Cristo é a luz, o amor de Deus tem que estar em nós. Nós temos que diminuir e Cristo crescer em nós. E cada vez que eu ouço isso, eu me alimento. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, fiquemos nessa palavra. Quem quiser o estudo a respeito desses deuses aí, ou desses Cristo, que as pessoas chamam de Deus, de Cristo, né? Mas dessas outras religiões, quem quiser esse estudo pode me pedir, que eu também mando pelo e-mail, tá bom assim? Fiquemos todos na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.